Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler. Sabemos que se a nossa casa terrena deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, é muito comum encontrarmos cristãos que não têm uma clara compreensão da sua verdadeira posição em Cristo, que não compreenderam a essência do seu chamado. A Bíblia deixa claro para nós em Efésios que nós fomos chamados, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para sermos santos. Então, o nosso chamado é um chamado direcionado para a santidade. Antes que nós nascêssemos aqui, Deus já tinha investido tudo o que ele precisava para que o plano dele fosse visto e exposto através de cada um de nós. Eu gosto de contar a história de um rabino, o nome dele era Zúzia. Ele morreu, isso é uma parábola. Ele morreu. E quando ele chegou no céu, ele ficou na sala de espera. E ali ele estava preocupado. E agora eu vou estar na presença de Deus. Ai, eu tentei ser um Daniel. Eu não consegui. Eu tentei ser como Samuel. Eu não consegui. Eu tentei ser um homem como Moisés. Não deu. E agora? E se ele me perguntar? Aí Deus chegou. E Deus olhou assim e disse: cadê o Zúzia? Onde está o Zúzia? O Zúzia nem tinha visto a luz do dia. Porque o Zúzia não viveu o Zúzia. Ele tentou ser
Daniel, ele tentou ser Samuel, ele tentou ser Moisés, e ele não procurou ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Cada pessoa aqui é preparada por Deus com um objetivo específico. Eu não posso tentar viver querendo ser o que o outro é. O chamado do outro pode ser muito interessante, mas não é o meu. Nós precisamos saber que, pelo fato de não aceitarmos o nosso chamado, nós passamos a usar camuflagens. Nós camuflamos, nós nos escondemos. Lembramos que quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que ele ia todos os dias pela viração do dia para estar com Adão e Eva. Era uma maravilha. Era um encontro sem nada especial fora da intimidade. Não tinha liturgia. Era só a intimidade, a alegria e o prazer de estar na presença de Deus. Mas um dia Deus chegou no jardim. Não tinha ninguém esperando por ele. E ele chamou: Adão, onde estás? E Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo, me escondi. Como que Adão se escondeu? O que existia ali no jardim eram árvores. Então Adão fez roupa com folhas de árvores, para se cobrir, para ficar igual às árvores. Ele era totalmente diferente das árvores, mas ele queria ser igual. Quantas vezes nós usamos camuflagens? Nós nos escondemos através de vestimentas que Deus não nos deu, para esconder alguma coisa que não nos satisfaz. Às vezes, você procura títulos para camuflar a sensação de inferioridade que você tem. Você procura tantas coisas para esconder a sua origem pobre, a sua origem que você tem vergonha. Às vezes você se envergonha, porque seu pai era bêbado, a mãe é macumbeira, a mãe era prostituta, o avô era assassino, sei lá também, eu estou exagerando, né? Mas às vezes nos envergonhamos. Deus não erra. Você não escolheu o pai e a mãe para você. Seu pai e sua mãe também não escolheram você. Deus escolheu. Deus sabia que aquela mãe era uma prostituta, que aquele pai era macumbeiro. Deus sabia que aquela família era uma família desonrada na cidade, mas Ele colocou você ali e plantou dons e atributos para você resplandecer a glória dele na terra. Ele quer que você seja você sem camuflagem. Nós aprendemos a usar vestes para esconder aquilo que nos envergonha. Desde Adão somos assim. Não importa qual a identidade que você formou, doutor fulano de tal, engenheiro fulano de tal, escritor fulano de tal, você só estará completo pela sua identidade em Cristo. Teve um momento na vida de Jesus em que 2 discípulos seguiram Jesus, ficaram com Jesus até mais ou menos às 4 horas da tarde. Um deles era André.
A Bíblia diz que André foi primeiro falar com seu irmão Simão. A quem disse: Simão, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou Simão para Jesus. Isso está escrito no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 1, a partir do versículo 35. Quando Jesus olhou para Simão, olha o que foi que Jesus disse: Tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, rocha, Pedro. Olha aqui, Jesus, tu és, mas tu serás. Jesus aponta aqui 2 momentos. Vem, filho de João, vem como estás, porque tu vais sofrer a transfiguração. Tu vais ser aquilo pela proposta de Deus. Nós lembramos, esse nome Pedro para nós, às vezes é um pouco confuso, porque o nome dele no aramaico, no hebraico era Shimon, Simão. Aí vem para o grego, Petrus. Aí vem para o português, Pedro. Mas Jesus estava falando em aramaico, ele disse Cefas. E no aramaico, Cefas é rocha. E Jesus, naquele momento, usou o termo Cefas. Quando nós olhamos, como será que Pedro era identificado na época dele? As pessoas que conhecem, que convivem conosco, elas podem definir mais ou menos como somos. Talvez as pessoas que conheciam Pedro o achavam impulsivo, franco, aberto, generoso, trabalhador, gritalhão. Olha, nós também sabemos que Pedro sabia praguejar como ninguém, porque está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 14, no versículo 71, que Pedro, diante do perigo para salvar sua pele, ele praguejava e jurava: não conheço tal homem. O tal homem era Jesus, para salvar a pele dele. Esse era Pedro. Não conheço tal homem. Isso o povo achava de Pedro. Mas o que será que Pedro pensava a respeito de si mesmo? Porque nós sempre pensamos um pouquinho melhor, não é? Talvez Pedro pensava coisa melhor. Mas quando Jesus olhou para Pedro, ele olhou dentro do coração. Ele olhou dentro do chamado que o Pai tinha dado para Pedro quando o pai estava formando Pedro no ventre da sua mãe. E ele olhou e viu rocha. Rocha. Aquele vacilão veio a Cristo para ser transformado numa rocha. O discípulo que, para salvar a sua vida, para salvar a sua pele, negou Jesus na hora do aperto, se tornou o líder corajoso do maior movimento que sacudiu a humanidade. O líder corajoso que enfrentou prisão e enfrentou morte pelo nome de Jesus, no mover do Espírito Santo. Ele pôde ser o homem que Deus tinha planejado. O mundo viu este homem que Deus planejou em Shimon. Portanto,
Nós temos uma identidade física. Aquela que nascemos é a nossa primeira identidade. Mas nós temos, quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, a nossa verdadeira identidade é aquela que Deus planejou para nós. Nós temos visto isso muito na Bíblia acontecer. Quando nós não tínhamos Jesus, quando nós não tínhamos o nosso encontro com Jesus, a nossa identificação era com Adão, com o pecado, com a condenação. Mas uma vez que nós viemos para Jesus, a nossa identificação é com Cristo. É com a vida. É com a vida eterna. Com a santificação. Não há como voltar para a identidade de Adão. Porque o que vigora agora é o novo nascimento em nós. Lembra de Zaqueu? Vocês lembram do que aconteceu com Zaqueu? Em Lucas, no capítulo 19, de 1 a 10, nós lemos a história desse homem. Ele era um publicano. Quer dizer, um pecador. Ele não seguia a lei de Moisés. Ele não era um discípulo de Jesus Cristo. Ele era um homem rico. Rico. Zaqueu era um homem rico. Mas ele, fisicamente, era considerado um homem baixinho. Existia no coração de Zaqueu um desejo de se aproximar de Jesus, mas ele não podia. Primeiro, Jesus estava sempre cercado pela multidão. Ele era um homem odiado por todos, porque ele era cobrador de impostos. E cobrador de impostos não podia ser aceito. Primeiro, ali, as pessoas tinham que pagar tributo para o Império Romano. Eles trabalhavam, pagavam tributo para César, e aquele dinheiro não ia servir para nada para Israel. Além do mais, eles tinham que pagar taxas para a dinastia dos Herodes. E a dinastia dos Herodes não era bem-vinda, porque os Herodes não eram judeus, eles eram amonitas. O povo de Israel odiava a dinastia dos Herodes, mas estava debaixo do punho deles. Então, Zaqueu trabalhava para esse povo, escorchava o povo judeu para receber taxas, impostos, para distribuir, mas ele ficava com parte para ele. Ele era um homem rico porque ele tirava do povo. Então o povo odiava. Até hoje, meus irmãos, ninguém gosta de pagar impostos. Eu detesto. Pago porque eu não tenho jeito. Só que existia no coração de Zaqueu um desejo de chegar perto de Jesus. Mas não dava. Agora, ele era um homem inteligente. Você não pode dizer que um ladrão é burro. Ele era inteligente. Um dia, ele estava no caminho de Jericó. Aí ele viu uma multidão. Prestou atenção, ele disse ao Nazareno, no coração dele, ele disse, é hoje, eu não posso perder essa oportunidade. Olhou, cercou, pensou e disse, ele vai passar aqui. Viu um pé de sicômoro, subiu. O sicômoro é uma árvore que não é muito alta como uma mangueira. Mas as ramas dela são assim, vêm de baixo para cima e a copa é bem fechada. Ele era de pequena estatura, ele disse a hoje, vou subir no pé de sicômoro, vou ficar lá em cima, o Nazareno vai passar aqui embaixo, eu vou olhar ele de perto. Hoje, eu vou realizar o meu sonho. Eu vou estar perto dele, ele nem sabe. Subiu, ficou lá. Lá vem Jesus.
E conversa vai, conversa vem, e o povo e o poeirão. Quando Jesus foi passando, veio chegando, perto, parou bem embaixo do pé de sicômoro. Zaqueu lá em cima devia estar perguntando: eu sou bom, eu sou bacana, eu acertei, eu sabia, ele ia buscar uma sombra, olha ele aqui, à minha disposição, posso ficar bem perto, ninguém sabe. E Zaqueu perto de Jesus. De uma hora para outra, Jesus disse: Zaqueu, desce daí depressa, porque a mim me convém ficar na tua casa. Até hoje eu não sei como é que Zaqueu não caiu em cima de Jesus. Olhe bem, você entendeu? A mim me convém entrar na tua casa. Zaqueu, você está pensando que é você que deseja me conhecer? Zaqueu, eu desejo entrar no teu coração. Eu desejo fazer parte da tua vida. Zaqueu, eu te amei primeiro. Eu quero entrar na tua vida. Zaqueu correu para casa, recebe Jesus na casa dele, e quando Jesus chega lá, ele diz: mestre, eu resolvo dar metade de tudo que tenho aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 10 vezes mais. O que foi que aconteceu ali? Em momentos aconteceu uma transformação na vida daquele homem. Aquele homem que estava em cima do muro a vida toda, não é? Pão duro, ladrão, se tornou generoso. Abriu o coração. Zaqueu não resistiu à presença de Jesus. Zaqueu não resistiu. Olha como ele mudou. Ele veio para Jesus como estava e foi transformado. Vamos dar mais um exemplo. Paulo. Nós sabemos que Paulo, o Saulo da Bíblia, ele era um rapaz inteligentíssimo. Ele era de uma família abastada, da Cilícia. Os pais investiram muito na educação dele. E o mandaram para... Muito obrigada. E o mandaram para completar os seus estudos em Jerusalém, estudando com o grande mestre político religioso Gamaliel. Ele diz que ele era fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele era um homem cultíssimo, um jovem talentosíssimo. Um homem que falava grego, latim, hebraico, aramaico. Conhecia a literatura mundial da época. Ele era ferrenho na lei e nos profetas. Ele tinha no coração o desejo de agradar a Deus. Mas ele era fariseu. Ele era um adorador da lei. E tudo que podia ferir a lei, feria a Paulo. Quando começa o movimento do caminho em Jerusalém, começa a igreja. Existia em Jerusalém algumas sinagogas, mas a sinagoga dos libertos era a sinagoga onde frequentavam os judeus que não eram de Jerusalém. E Paulo não era de Jerusalém, ele era de Tarso, na Cilícia. Lá frequentava Estevão, que era de Corinto, frequentava Barnabé, que era de Chipre, e assim judeus e prosélitos frequentavam aquela sinagoga. Todos
eram seguidores e estudiosos profundos da lei de Moisés, adoradores do Deus de Abraão. Só que quando chega o Espírito Santo, aqueles que seguiam a Jesus começaram com uma outra palavra. Vocês lembram que quando o Espírito Santo veio com um som do céu, imitando o vento impetuoso que encheu toda a casa, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. A Bíblia diz, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Qual foi a consequência daquilo? Abriram as portas e saíram falando das maravilhas de Deus. Então, agora a situação é diferente na sinagoga dos libertos, porque aqueles judeus, eles sabiam a lei e os profetas, mas eles tinham o Espírito. E os outros que não eram cristãos, só tinham a lei e os profetas. Então começou o embate, começou a discussão, porque Estevão tinha o Espírito e os outros não tinham. Então a discussão foi tão grande que Estevão foi levado ao Sinédrio e foi condenado à morte por apedrejamento. E Saulo conduzia esse julgamento, porque Saulo era do Sinédrio. E ficou satisfeito com o apedrejamento de Estevão. Que homem duro, que coração. Saulo era uma fera sanguinária, pronto para derramar sangue de qualquer um, se fosse para defender a lei. Depois do apedrejamento de Estevão, a situação ficou tão desesperadora em Jerusalém, que a Bíblia diz em Atos 8 que todos, exceto os apóstolos, deixaram Jerusalém e se espalharam pelas regiões da Judéia e Samaria e por outros lugares. Bem, Saulo prendia pessoas, levava a julgamento, levava pessoas a negarem o nome de Jesus. Ele tinha certeza de que Jesus Cristo era um embusteiro, um impostor, que ele recebeu a morte que merecia, morte de maldição na cruz. Ele tinha certeza de que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus Cristo para dizer que Jesus tinha ressuscitado. Então Paulo odiava essa mentira e via o perigo dessa seita abafar a fé judaica. Então ele se levanta e agora que ele viu que dá certo a perseguição, muita morte, muita prisão, ele vai ao sumo sacerdote e ele pediu cartas de autorização para as sinagogas de Damasco. Ora, Damasco ficava 6 horas a pé de Jerusalém, e em Damasco existiam por volta de 40 sinagogas. Saulo, entra na estrada com os seus companheiros, a cavalo. A Bíblia diz que quando ele se aproximava de Damasco, uma luz do céu brilhou em volta dele e ele caiu no chão. Caiu literalmente do cavalo. E ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. No capítulo 22 de Atos, ele diz que Jesus diz: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Está lá Paulo. E agora? Lá.
no chão. Os amigos dele ouviram a voz, mas não viram nada. Paulo está no chão. E agora? Ele falou comigo. Então ele está vivo. E se ele está vivo, é porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós crucificamos o Messias, o Filho de Deus. E eu estou perseguindo os seus seguidores. Eu estou matando os seus seguidores. Eu e todos nós. Ali no chão. Voltar para Jerusalém para quê? Não tinham o que fazer em Jerusalém. Ir para Damasco para fazer o quê? Acabou. Ele levantou dali, como Jesus disse, foi para Damasco, ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem ver nada. E Jesus chamou o discípulo Ananias em Damasco e disse: vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando, e viu um homem chamado Ananias entrar e impor as mãos sobre ele para que o opere a vista. Quando Ananias chegou lá, entrou na casa e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o mesmo Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente, umas escamas caíram dos olhos dele. O primeiro rosto que ele viu foi o rosto de alguém que ele foi lá para prender. Comeu, se refez e saiu. Para onde? Para a sinagoga. Para anunciar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O que foi que aconteceu com Saulo? Jesus olhou para Saulo, o fanático, legalista, assassino de cristãos, sanguinário, e viu o apóstolo Paulo. Ele diz: tu és Saulo, mas tu serás o apóstolo Paulo. Você está vendo? A primeira identidade de Paulo era a identidade com as coisas da terra, com a coisa da lei. Mas o chamado que Deus tinha para Paulo era esse que ia vigorar depois do seu encontro com Jesus. Nós temos cada um o seu chamado. E nós precisamos saber que quando nós chegamos para Jesus, nós chegamos para passar por uma transfiguração. Nós chegamos como somos para sermos aquilo que Ele tem proposto para nós. Hoje está na moda um tal de igreja inclusiva. Eu não sei por que é que esse povo fala. Hoje a coisa é ignorante mesmo. Como pode haver igreja se não for inclusiva? Igreja só pode existir se for inclusiva, porque a igreja inclui todos os pecadores. Mas você vem como está, mas não para ficar do mesmo jeito. É para ser transformado. Mas a tal da igreja inclusiva é assim: você vem prostituta e pode ficar prostituta. Isso não é uma igreja inclusiva. Isso é um bordel. Só isso. Porque igreja é isso. A igreja é o lugar onde o pecador vem para ser
transformado. Por isso que quando você se rende a Jesus Cristo, Deus, naquela hora, acontece um processo chamado justificação. Na hora que você se rende a Jesus Cristo, acontece a justificação. A justificação é imediata, é completa. Ali, naquele momento, você está justificado, a sua conta está paga, você não deve nada, porque Jesus pagou tudo. Mas naquele momento, lhe é dado o Espírito Santo para começar um processo chamado santificação, que vai pela sua vida toda. Agora você vai sendo transfigurado para ser santo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. O propósito de Deus na nossa vida não é para sermos salvos, mas é para sermos santos. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Tem um exemplo na Bíblia, no capítulo 1 de Cantares. Uma mulher que representa a igreja, porque Cantares é o livro mais evangelístico do Antigo Testamento. Em Cantares 1, você vai ver uma mulher, esta mulher representa a igreja. E este rei representa Jesus. Essa mulher tem um encontro com Jesus. Mas ela vem porque ela já ouviu muitas pessoas falarem de Jesus, agora ela tomou uma decisão. Sabe aquele crente que já ouviu falar, um dia ele cai na real? É ela. E ela diz para ele, para o rei: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. Ela diz: o rei me introduziu nas suas recâmaras. Beijar com os beijos da boca não é como muitos devassos acham, que é beijo de língua. Não tem nada a ver com isso. Beijo, naquela época e no Oriente, é uma linguagem. Se eu beijo este microfone com os beijos da minha boca, o microfone ocupa o centro dos meus pensamentos, o centro dos meus olhos, o centro do meu olfato, o centro da minha boca, o centro do meu coração, o centro da minha zona reprodutora. Quando alguém diz: beija-me com os beijos de tua boca, ela está dizendo: eu quero ser o centro da tua atenção. Eu quero toda a tua atenção voltada para mim. Ela diz que o teu amor é melhor do que o vinho. Para mim, qualquer copo d'água é melhor do que vinho, que eu não gosto de vinho. Mas, naquela época, o vinho representa celebração, alegria, descontração. Ela diz: suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Hoje, nós não usamos ungüentos, porque nós temos outros remédios, e nós temos anestesia. Mas naquela época, o unguento mitigava a dor, ele sarava a ferida, ele curava.
ela diz: por isso as donzelas te amam, as virgens te amam. Então esse rei, ele era amado e admirado das virgens. Ela diz: leva-me após ti, apressemo-nos. Ela está dizendo para ela, não diz eu quero ir contigo, ela leva-me após ti. Onde tu fores eu sigo, eu não quero nem pensar, eu quero andar nos teus passos, para onde tu fores. Você vê, ela tem uma conversão total, inteira, a esse rei. Ela diz: leva-me após ti, apressemo-nos. Aí ela diz: o rei me introduziu nas suas recâmaras. Tantos lugares para o rei levar. Ele levou para as suas recâmaras, levou para a sua intimidade. Isso é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Porque quantas vezes nós nos rendemos a Jesus Cristo e dizemos assim: estou salvo, pronto, estou salvo, começou. Começou uma caminhada. É preciso que você busque os seus momentos a sós com Ele, para conhecê-lo. Paulo disse que depois da conversão dele, ele foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. Ele diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E ele diz que foi por este tempo que ele teve a revelação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Às vezes você não tira 10 minutos por dia para estar com o seu Senhor. Resultado: a sua vida não progride. Você não mergulha na profundidade do conhecimento do amor de Deus. E acaba levando uma vida com a capa de crente, mas com a vida de ímpio. Resultado: não conhece ao seu Senhor. Esta mulher que se rendeu totalmente a Ele, quando entra nas recâmaras do rei, que ela sai, ela tem um ataque neurótico, do sentimento de menos-valia. Ai, eu estou morena e queimada, filhas de Jerusalém. Não olhem para mim para estar, o sol me queimou, eu fui exposta ao mundo. Surge um problema familiar horrível. Ela diz: os filhos de minha mãe me colocaram por guardas de vinha, a vinha, porém, que me pertence, esta eu não guardei. Está vendo? Representa aquele tipo de gente que passa a vida querendo agradar a todo mundo, mas não agrada a Deus. Agora, ela que dizia: quero ser o centro da tua atenção. Agora ela diz: dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande mais eu andando junto ao rebanho dos teus companheiros? Ela não se sente digna. Essa mulher vai assim. Ele vai levando essa mulher. Ela chega toda desarrumada. Aí ela acha que está o máximo. Ele vai chamar: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Eis que passou inverno. Ele dá para ela evidências de que ela está vivendo uma estação errada. Ele vai levando e a mulher volta. Cantares é assim, é uma nova convertida à igreja trabalhosa. Ali a gente vê o que é a dor e o trabalho de um pastor em Cantares. E uma igreja capenga, misturada com o mundo, que tem mais tempo para ficar na internet do que com a palavra de Deus. Ela vai assim, e vai apanhando. Quando chega no capítulo 6, aí ela diz:
a vida dela, depois de muito apanhar, começa a mudar. Ela diz assim, desci, isso já no capítulo 6, versículo 11 e 12, ela diz, desci ao jardim das nogueiras, para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como. Encontrei-me no carro do meu nobre povo. Aí o mundo diz para ela, volta, volta, ó Sulamita, volta para que te contemplemos. Ela diz, por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Mahanaim? Aí, depois disso, o rei diz para ela, quão formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filhas de príncipe. Vamos explicar isso aqui. O que é o Jardim das Nogueiras? Para nós brasileiros é difícil. O pessoal do sul conhece mais a Nogueira. Eu, pelo menos, eu sou lá do interior do Pará, não sabia o que era uma nogueira. Na Bahia também nunca vi. Você ouviu nogueira lá na Bahia? Não, mas no sul tem. A noz é aquele fruto, aquela castanha dura só, por fora. Dura. Você, quando pega uma noz, você sabe que lá dentro tem uma castanha saborosa, nutritiva, legal. Mas para você comer aquilo, vai ter que quebrar a casca. Não é? Não sei se alguma vez você fez alguma peraltice de pegar a noz, botar assim na porta e fechar a porta para quebrar a noz e depois... eu já apanhei tanto por causa disso quando era menina para quebrar castanha do Pará. Eu quebrava na porta, apanhava que só. E daqui a pouco estava fazendo de novo. Porque pancada de mãe não deixa marca, né? A gente esquece que apanhou. Bem, descer ao Jardim das Nogueiras significa procurar o cantinho com a palavra de Deus. Você pega um dos livros, você pega, digamos, um salmo, e você pede ao Espírito Santo para abrir aquela palavra para você. Aí você vai lendo devagar, em voz audível. Digamos que você pega, eu vou pegar aqui para você, o Salmo 1, que todo mundo conhece. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda, não se detém, não se assenta. Espírito Santo, o que é esse negócio aqui? Andar, se deter, sentar. Você vai começar a conversar com esta palavra, perguntando a Deus. O Espírito Santo vai quebrar essa casca e vai revelando para você o alimento que está lá dentro. Andar no conselho dos ímpios é fazer todas as coisas no conselho de quem não conhece a Deus. Se deter no caminho dos pecadores é gastar o seu tempo com pessoas que estão perdidas. E se assentar na roda dos escarnecedores é permanecer, é descansar fora do caminho de Deus.
O Espírito vai levando você, ele vai quebrando essa casca e você vai entrando. E quando você começa a entrar, ela diz, não, eu saquei de Cantares, mas graças a Deus, isso é um negócio que eu sei. Ela diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Quando essa moça diz, desci ao jardim das nogueiras, ela diz, para mirar os renovos do vale. Todos os dias que você desce a palavra de Deus, você lê a mesma palavra, você ora, o Espírito Santo traz uma novidade ali. Tem sempre um renovo. Para ver se brota um novo ensino. Se floresce algo mais naquele dia. E de uma hora para outra, ela diz, encontrei-me no carro do meu nobre povo. Ela começa a entrar em toda a história bíblica. Ela começa a viajar, mas lá em Gênesis diz isso, mas no Salmo diz isso, mas no profeta Jeremias diz assim. Ela começa a viajar na Bíblia. E o mundo está reclamando. Por quê? É a primeira vez que ela vai ser chamada de Sulamita. O que é Sulamita? É o feminino de Salomão, o rei. Que significa príncipe da paz. Agora ela é chamada de Sulamita porque ela está se parecendo com ele. O mundo reconhece a semelhança dela com o rei. Como lá, no capítulo 11 de Atos, o mundo chamou os discípulos de cristãos. É um apelido pejorativo que significa cara de Cristo, porque eles estavam se parecendo com Cristo. Então, você viu? Agora que esta mulher, ela diz, por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Maanaim é acampamento duplo, você vê isso lá. E na história de Jacó, um acampamento de homens, um acampamento de anjos, significa um pé na igreja, um pé no mundo. Não toma posição. Agora, esta mulher tomou posição. E quando ela toma posição, então o rei diz, quão lindos são os teus pés, calçados de sandálias, ó filhas de príncipe. Significa, os teus pés estão calçados na preparação do Evangelho da Paz. Porque a Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que falam da paz, daqueles que falam coisas boas e dizem a Israel, o teu Deus vive. Então, só agora, esta mulher veio toda troncha no capítulo 1. No final do capítulo 6, é que ela já está procurando a palavra. A transformação. Ela veio para Jesus toda arrebentada, mas ela tem dado o trabalho e quando chega aqui, ela está pronta para anunciar. O nosso encontro com Jesus é que vai fazer com que nós tenhamos a verdadeira identidade que o Pai projetou para nós. Enquanto nós não encontramos com Jesus, nós queremos nos identificar com tudo do mundo. Nós usamos camuflagens para esconder tudo aquilo que pode nos causar vergonha e vexame. Camuflamos, queremos mostrar aquilo que não somos, escondemos, para isso usamos mentiras, disfarces. Mas quando nós chegamos em Cristo, a verdadeira identidade, o chamado que Deus tem para nós, vai vigorar. Então nós vamos deixar as camuflagens do mundo e nós vamos receber
a nossa verdadeira identidade. Nós estamos em Cristo. Somos pessoas novas para viver na terra o chamado que Deus tem para nós desde toda a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Aleluia.